a revolta dos pelegos. Vamos passar aqui alguns vídeos bem curtinhos para vocês terem uma ideia da diferença que há entre quem estava trabalhando e quem estava nesse movimento. Vamos ao extremo sul de São Paulo, Grajaú, Zona Sul, ver como é que ficaram as pessoas nas primeiras horas da manhã. Lotado, assim, vocês viram que não tá. Mas, se meia dúzia de gatos pingados conseguem parar uma rodovia, por exemplo, o impacto disso é tão grande que a imprensa inteira acaba falando. É uma tática inteligente, uma tática antiga também, utilizada por vários movimentos. Aqui a gente vê uma garagem de ônibus na zona leste da cidade de São Paulo, onde os pontos ficaram lotados. Vamos ver agora a rodovia federal Regis Bittencourt, que foi fechada. Várias rodovias que chegam à capital de São Paulo foram fechadas no dia de hoje. Vamos dar uma olhada. Então trabalhamos a noite toda e enquanto podíamos estar dentro das nossas casas, estamos aqui defendendo o direito da população. E cada um de vocês, trabalhadores e trabalhadoras da BRF, vão chegar na casa de vocês, olhar para a cara do filho de cada um de vocês, da família, da esposa de cada um de vocês e dizer: eu lutei, eu estou fazendo a minha parte. Bom, a gente tem também um vídeo esse vídeo da paralisação na Regis Bittencourt, que é uma das rodovias federais aqui de São Paulo. Em outra rodovia federal, na Dutra, teve um ponto da rodovia que foi parado por um senhor que ele chegou com uma espécie de um travesseiro lá. Uma pessoa chegou lá e parou a rodovia. A rodovia Raposo Tavares também foi parada. Mas essas pessoas foram retiradas. Eram grupos pequenos na realidade. A gente tem aqui algumas fotos do Ministério da Fazenda que foi invadido. Como vocês veem, não são grupos muito grandes, são grupos organizados, mas não são grandes. E a gente tem um videozinho de como amanheceu o Ministério da Fazenda no dia de hoje. Bom, a gente viu os vídeos, viu a manifestação e qual é a versão oficial? De que essas manifestações são feitas contra a reforma da Previdência, ok? Então assim, por que justo agora e por que com tanta virulência se essa discussão da reforma da Previdência já começou faz tempo? E mais, por que não envolver os trabalhadores? Vou explicar a vocês uma rede de coincidências que vem acontecendo e que a gente já revelou aqui no Antagonista. Por baixo do pano, na calada da noite, o governo Michel Temer, por meio de uma portaria, deu um presentão de bandeja nas mãos dos sindicatos e centrais sindicais, obrigando a sindicalização de funcionários em cargo de confiança. O que, do ponto de vista lógico, não tem nenhuma lógica, porque a pessoa num cargo de confiança se sindicalizar é piada. Mas foi isso o que foi dado, então é uma receita a mais. Acontece que, na semana passada, você que acompanha o Antagonista sabe, os sindicatos e centrais sindicais tomaram um tombo monumental no caixa deles com uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora, eles só podem descontar da sua folha de pagamento aquele um dia de salário ao ano. A tal da contribuição assistencial que eles descontavam de todo mundo, não pode mais. É inconstitucional. Foi semana passada e hoje está todo
todo mundo aí oriçado. Será que é por causa da Previdência mesmo? A gente trouxe aqui o advogado especialista em direito do trabalho, Elton Enéas, que contou pra gente como é que foi essa decisão que tirou o doce da boca das crianças, no caso dos sindicalistas brasileiros. É para ser facultativo, mas a burocracia que se criou para você apresentar uma oposição contra essa contribuição assistencial é tamanha que ela virou obrigatória na prática. Porque, veja, a empresa retém. Se você não concorda, você simplesmente tem que fazer uma carta para o sindicato dizendo que não concorda. Tem que passar pelo deferimento do sindicato. O sindicato tem que falar o seguinte: tudo bem, ok. Você tem que pedir para que a empresa pare de descontar no seu holerite aquele valor mensal. E você fica numa situação que muitas vezes o trabalhador paga e nem sabe que está pagando. Tem muitos trabalhadores que infelizmente nem olham o holerite, nem sabem. E esse valor parece ser insignificante, porque é um valor muito pequeno, mês a mês falando, mas para os sindicatos cria uma receita fantástica. Bom, nesse sistema esquizofrênico do Brasil, o sindicato obriga a empresa a descontar do holerite do sindicalizado. Ou seja, a pessoa que ele deveria representar, que é o sindicalizado, está sendo ali forçada pela empresa a pagar um valor para o sindicato todos os meses e não consegue sair disso. O que acontece é que, a partir deste mês aqui, esta grana não entra mais para os sindicatos. Será coincidência que agora eles arrumaram um jeito de parar o Brasil? O Elton Enéas vai explicar para a gente o que é que aconteceu agora. Esse dinheiro não entra mais. Será que é por isso que esse povo está na rua? A decisão do ministro Gilmar Mendes, ela declara a inconstitucionalidade da cobrança. Se é inconstitucional cobrar do não filiado, porque o filiado acho que é até justo que ele pague, ele vai usufruir dos benefícios do sindicato, então ele pode contribuir. Mas o não filiado, ele não pode mais pagar. Se pagar e se é inconstitucional, se pagou, é ilegal. Vai ter que devolver? Então, aí é que está o X da questão. Vai ter que devolver, sim. Mas o grande problema é o seguinte: quem vai devolver? O sindicato, a empresa, porque a empresa desconta, repassa para o sindicato. Se o trabalhador quiser, e é o que acontece na maioria dos casos do Poder Judiciário, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa, dizendo o seguinte: olha, é inconstitucional a cobrança. Então eu quero que você me devolva tudo aquilo que você descontou do meu salário. Bom, a gente ouviu essa explicação. O caixa vai diminuir substancialmente e os sindicatos que quiserem sobreviver vão ter que fazer o quê? Representar a categoria. Não vai mais ser essa promiscuidade com a empresa, essa coisa de tungar dinheiro do trabalhador, colando ali no empresário, forçando a descontar do holerite do trabalhador, que é um sistema esquizofrênico. Só que a gente está nas portas de uma reforma trabalhista que o governo quer fazer. E aí eu pergunto a você, essa reforma trabalhista em que o negociado prevalece sobre a lei, você vai querer mesmo que esse pessoal que está aí fazendo a tal da greve geral na rua represente os seus interesses? Será que não tem outras contas para a gente acertar antes? O Elton Enéas acha que sim. Eu estou dizendo isso numa opinião pessoal, mas eu tenho certeza que eu sou acompanhado por muita gente do meio. Eu acho que não há como se sustentar uma reforma trabalhista em que você vai privilegiar o negociado sobre o legislado sem uma reforma sindical antes. Sem um fortalecimento real do sindicato como entidade representativa. A reforma sindical é mais necessária do que a reforma trabalhista. Aliás, ela deveria ser prévia. Bom, a gente vai acompanhar essa situação ao longo do dia, mas você que acompanha o Antagonista está informado. Existe uma pauta muito pública falando das manifestações, mas existem decisões que não são tomadas de maneira tão vocalizada, mas que são decisões públicas e que são muito importantes, sim, para mexer com a esfera de poder dos sindicatos e para mexer com o dinheiro que entra em caixa. Isso tudo está em jogo junto com a reforma da Previdência e é por isso que a gente vê essa beligerância também nas ruas. A queda de braço talvez não seja apenas sobre o que esses poderosos estão querendo vender para a gente.